Beleza, Aham. vamos lá, ok, vamos começar. Deixa eu ver aqui, share screen. Deixa eu só achar minha apresentação aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Muito bem. Has entered. Max, tá vendo aí? Yes. Yeah? Vamos ver quem mais está aqui. Deixa eu ver aqui. Chatbox. Chatbox. Muito bem. Andrei, Max. All right, let's begin. E o Elisa acho que caiu. Hey, Andrei. Vamos lá, vamos começar. Let's begin. Hello. Everything's fine, Andrei. And you, are you good? How are you today? Fine? Tired? Hungry? Fine? Good. So let's begin here. Ok, guys. Na última aula, eu mostrei para vocês, deixa eu diminuir aqui. Eu mostrei para vocês que eu achei aqui, né, uma medida dizendo o que cai em si no inglês, né, no Enem, o que são os assuntos que mais aparecem, né? E aí eu destaquei para vocês que a leitura e interpretação de texto foi 47 vezes aparecendo de 2009 a 2018. E segundo, que foi aquela descoberta super feliz, que vocês já me disseram que é mais fácil, quando tem cartoons, tirinhas e charges, para vocês interpretarem e chegarem na solução correta. E aí, o que eu destaquei aí foi poemas e canções, porque a gente tem visto bastante canção e poema. Porque vocês me reportaram que isso é o mais difícil, né? Para vocês está sendo um pouco mais difícil quando tem canção e poema. Então, resolvi focar aqui. Então, hoje, vamos lá. Lembrando aqui que a gente tem visto, a gente vai ler primeiro a pergunta, focando nas palavras-chave, tanto na pergunta quanto na resposta, observando as palavras-chave no texto. Eu estou sempre destacando, nas nossas apresentações, eu destaco as palavras que a gente conhece. Como estratégia também, já falei para vocês sempre observarem que tipo de texto vocês são apresentados na questão. Então, vocês lembram algum tipo de texto? Quais são os tipos de texto que a gente tem trabalhado aqui? Letra de música. Aham. Notícia, biografia. Isso, excelente. A gente já trabalhou notícia, notícia cai muito, com muita frequência, tá? A gente já trabalhou, que mais que nós trabalhamos? Nós trabalhamos propaganda, poemas, isso mesmo, Andrei. Poemas, propaganda. A gente trabalhou um aviso no aeroporto. Que mais? Trabalhamos pequenas chamadas em jornal, que não necessariamente é uma notícia. Trabalhamos trechos de artigos acadêmicos, tirinhas, coisas mais visuais, como, por exemplo, uma obra de arte. Muito bem. Deixa eu voltar lá. Aí eu falei para vocês observarem bem as figuras, porque às vezes a figura vai dar uma pista daquela palavra que a gente não sabe. Na hora que vocês virem uma palavra que vocês não sabem, se tiver uma figura, talvez a figura dessa essa pista, fazer previsões, que é por onde esse texto quer me levar, e a previsão também é baseada no próximo ponto, que é o conhecimento de mundo prévio. O que é isso? Hoje a gente vai ver uma canção aqui de um cantor específico, e se a gente conhecer o cantor, fica mais fácil a gente entender qual é o propósito do texto dele. Se a gente já conhece, por exemplo, vamos dizer... uma cantora brasileira, a Ivete, né? A Ivete tem canções super alegres, ela canta axé, então ela não tem canções de protesto, ela tem canções mais românticas às vezes, mas canções mais para carnaval. Então a gente já sabe, por conhecer a Ivete, que tipo de letra que traz a música dela, e é a mesma coisa aqui.
Vamos lá. Ok, vamos ver aqui, que mais? Checar e destacar as palavras repetidas, né? Atentar para as palavras que a gente já sabe o significado. Deixa eu só desligar meu WhatsApp, porque ele vai ficar clicando aqui, deixa eu ver. Pronto. Quer dizer, a gente tenta jogar porque está a favor da gente. O que vocês já sabem, as palavras que vocês já sabem, a gente tenta focar nessas palavras. E se tiver informação numérica, como hoje vamos ter um texto assim, a gente vai ficar prestando bastante atenção também nessas informações. Prefixo, sufixo, aquelas palavrinhas, aqueles pedacinhos de palavra, né? Aquelas letras que vêm antes e depois, como vimos happy, unhappy, polite, impolite, penny, penniless. Então, vimos algumas partes de palavra que significam algumas coisas para a palavra toda. E focar muito no que a pergunta está pedindo da gente, né? Qual é o foco da pergunta? Aí, na última aula, nós vimos o que a gente chama de linking words, que são palavras que conectam o texto, né? Vai costurando o texto. Vimos alguns dessas linking words aqui, que foram addition, sequence, consequence and contrast. Adição, sequência textual, consequência e contraste. Nós vimos essas, tá? Aí eu vou começar aqui hoje, ó. A gente vai começar nessa figura que eu achei ótima para a gente entender como essas palavras são importantes, essas linking words. Essas linking words são as que estão no meio em branco. Então, vamos ver ali. I'm happy and excited. Então, a gente tem eu estou feliz e super cheia de energia. Excited em inglês é super feliz. Então, seria eu estou alegre e extasiada. Estou com muita, muita alegria. Então, I'm happy and. Esse and, aquele significado de adição, né? Duas ideias. A segunda aí, I'm happy for your achievement. Eu estou feliz pela sua conquista. Já mudou o sentido. Então, estou feliz por alguma coisa. Até parece com português, né? O F só muda pelo P. Eu estou feliz por alguma coisa. Aí dá um sentido de causa. Por que eu estou feliz? Porque aconteceu alguma coisa com você. Nesse caso, um achievement. Você conquistou alguma coisa. I'm happy but nervous. Aí eu tenho duas ideias contrárias. Feliz, nervosa. Feliz e nervosa, coisas contrárias. E esse but aí entra com uma ideia de contraste. Contraste, oposição, coisas que se distanciam. I'm happy when it's sunny. Eu tô feliz, eu fico feliz quando tá sol. Então aí eu tenho uma condição. Eu não tô feliz a qualquer momento, eu só estou feliz quando tem sol. Então o when vem com uma ideia de olha aqui a condição e a temporalidade. Só nesse tempo eu tô feliz. When it's sunny. I'm happy despite the rain. Eu estou feliz. E vamos ver se vocês conseguem entender. O que é esse despite, gente? Vocês lembram? O que pode ser? Tem uma ideia do que pode ser o despite? Como se fosse apesar? Isso mesmo. Apesar, eu estou feliz apesar da chuva. Então, aí nós temos uma ideia que é uma concessão. Olha, eu estou feliz mesmo estando chovendo tanto. Né? Então, eu estou fazendo eu estou cedendo, né? Mesmo com a condição adversa, com a condição de chuva que eu não espero, eu estou feliz. Então, temos aí uma concessão. I'm happy because it's Friday. Eu estou feliz porque é sexta-feira. Então, aí também uma ideia... Hã? Olha eu aí. Você é o azul, né? Eu também. Fico super feliz quando chega sexta e acaba a aula aqui. Eu falo, ai, meu Deus, eu vou me divertir, ver uma série, vou beber uma cervejinha. Maravilhoso. E aí eu estou feliz porque é sexta, beleza. Então, porque dando motivo, dando causa. Então, cada palavrinha com uma função. I'm happy even though I'm tired. E essa ideia aí do rosa, muito parecida com a ideia do amarelo. Quer dizer, estou feliz e estou cansada. Eu estou feliz mesmo que eu esteja cansada.
Apesar de que estou cansada. Então, há uma ideia um pouco contrária, mas eu também estou fazendo uma concessão. Estou feliz, mas estou cansada. Então, para cada palavra em branco, Professora, nós temos... me tira uma dúvida que eu sempre tive. Aham. Qual é a pronúncia dessa palavra depois do even? Bom, vamos lá. Deixa eu... Você está conseguindo me ver ou você só vê a tela? Os dois. Tá, então tá ótimo. Para a gente fazer esse som aí, no inglês só tem 2 sons que não existem no português, tá? E isso é maravilhoso para a gente. Só tem 2 sons. Esses 2 sons que não existem em português, os 2 começam com TH, beleza? O primeiro TH, que não é dessa palavra, o primeiro som do TH, que é aquele som do número 3, é 3. Que é o som, é mais ou menos a língua presa que o Lula tinha, que o Romário tinha. Vocês sabem quem é o Romário? Aham. Jogador de futebol, lembra? Ele falava, ei, peixe. Ele tinha uma língua que soprava, né? Então, esse TH, não esse aí, mas o TH, o primeiro som seria um som meio soprado, que é, nos 2 casos, você pode pegar um lápis ou uma caneta só para praticar, quando ninguém estiver olhando, se você tiver vergonha, você vai botar no seu nariz, encostar a caneta no queixo, você vai botar a sua língua entre os seus dentes e vai projetar para fora até encostar na caneta, assim, e vai soprar. Esse é o som. E se você colocar a mão na sua garganta e fizer o som 3, não pode vibrar a sua garganta. Esse é o primeiro som. É um F, mas não é um F, entende? Porque o F a gente articula de outra forma. Esse TH a gente faz think, 3, ok? E esse aí que a gente está vendo é o TH vibrado, que a gente também põe a caneta, projeta a língua entre os dentes, até atingir a caneta, mas você vai vibrar como se fosse um V. E aí você vai fazer zou, zou. E se você botar a mão na sua garganta e fizer zou, você vai sentir a sua garganta vibrar muito. Então, o teste é para você saber se você está fazendo o som certo, vibração da garganta. Nesse caso aí, é zou, zou. É o mesmo som, vou botar lá no chat box. Vou escrever no chat box. É o mesmo som de this, that, those, these, then, them. Esses sons de TH é um the. É como se fosse um D misturado com um V. Alguma coisa assim, ó. É um the. E aí você tem que ter vibração, sabe? É the. Então, even though, even though. É um som bem vibrado mesmo. Então, todas essas palavras aí são as nossas palavras conectores. O que elas estão fazendo? Juntam uma frase com a outra frase. Uma sentença inteira, né? Criando um pensamento todo. Então, hoje nós vamos começar aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Fit. Muito bem, hoje nós vamos começar com mais conectores, com ideias de ênfase. ênfase. Eu botei essas figuras aqui no cantinho para a gente entender que a ênfase, ela significa destaque. Então, é quando eu estou conversando alguma coisa, eu estou escrevendo no texto e eu quero dar destaque a uma ideia. Então, hoje a gente vai fazer igual na última aula. Eu quero que vocês olhem as palavras em vermelho e me digam as que vocês não sabem. Hoje tem umas palavras bem tranquilas aí, parecidas com português. Eu não sei a primeira, a segunda e a em cima da penúltima. E a última. Ok, beleza. Beleza, ok. Não sei as mesmas. As mesmas? Beleza, beleza, Elias, ok. Então, vamos ver a primeira. Olha só, vamos perceber que tem um monte de palavra terminada em li. Li. Aí vamos lembrar da aula do sufixo. Li significa mente. O sufixo mente. Como especialmente, claramente, importantemente, absolutamente, definitivamente, que estão ali, obviamente, particularmente. Então, essas do meio, esse grupão aí do meio com li, está mais parecido com o português, né?
Mas a primeira tem li, não sabemos que alguma coisa mente, mas ela tem doubt, esse D-O-U-B-T. Doubt significa dúvida. Então, ele aí está querendo dizer un significa sem. Lembra do happy, unhappy. Happy, feliz, unhappy, infeliz. Então, undoubt. Se doubt é dúvida, eu estou falando sem dúvida. Então, estou falando que sem dúvida alguma. Ou sem dúvida. A segunda é o de fato, ou também pode representar sem dúvida. Tipo, indeed, de fato. As outras estão bem parecidas com o português, né? Particularmente, especialmente, claramente, importantemente, ou de forma importante, definitivamente. E aí vem o doubt de novo lá embaixo, ó. Without a doubt, sem dúvida. E o primeiro, undoubtedly, sem dúvida de novo. E o último, ó, it should be noted. Noted, se a gente pensar que é notado, né? A gente pode colocar que nota-se que. Então, essas palavras, elas vão significar num texto assim, olha, a gente está falando de coisas que são importantes no texto, para a gente destacar nossas ideias. Aí nós vamos para a nossa próxima aqui. Beleza, aqui nós temos uma ideia de ordem. Eu até coloquei aqui uma figurinha de before and after, antes e depois, porque a ordem é isso. Ordem significa organização. Estamos organizando, estamos fazendo uma sequência, estamos dizendo que uma ideia no texto vem primeiro, a outra vem segundo, a outra vem terceiro. Então, há uma sequência textual, né? Uma coisa vai linkando a outra. Eu posso dizer num texto, olha, primeiro eu cheguei em casa, segundo eu fui alimentar os gatos, terceiro eu fui tomar banho, mas se primeiro eu não cheguei em casa, as outras não fazem sentido. Então, vamos ver aqui, nas palavras em verde, quais são as que vocês não conhecem, ou que não conseguem pegar? As 4 últimas. As 4 últimas. Elias, quais são as suas? Eu só não sei qual é a tradução da palavra da última. First and Foremost. Ok, muito bom. Muito bem. Então, vamos lá. First, primeiro, second, segundo, third, terceiro, finally, finalmente, at this time, nesse momento, following, seguida, previamente, antes, subsequentemente, que significa em consequência, em sequência, above all, acima de tudo, last but not least, por último, porém não menos importante, e first and foremost, foremost significa uma coisa muito importante e que vem antes. Então, ele está meio que reforçando, é uma coisa meio redundante, aquela coisa que a gente repete, a mesma ideia. Então, ele está dizendo primeiro e antes disso, quer dizer, em primeiríssimo lugar. É o first and foremost. Mas se a gente só olhar a palavra que a gente sabe, que é o first, a gente já tira essa ideia aí, já entende essa ideia. Então, essas palavras no texto, elas são importantes para quê? Para a gente sequenciar o texto, né? Ela vai aparecer dando uma ideia do que vem primeiro, o que vem depois. Aí vem uma coisa muito importante no texto que se chama illustration. A gente poderia pensar assim, ilustração. Ilustração em português pode ser um desenho, né? Mas ilustração aqui tem um sentido de quando a gente explica alguma coisa e a gente ilustra no sentido de explicar, exemplificando. Então, eu falo, não sei, vamos dizer que eu estou explicando química, uma reação química, aí eu pego um experimento e mostro. Isso é exemplificar como a coisa funciona. Eu até coloquei aqui, ó, illustration, coloquei várias árvores. Por quê? Eu posso falar em árvore, mas dentro do conceito de árvore, eu tenho um monte de árvores diferentes. Eu tenho uma bananeira, uma árvore, um coqueiro, é uma árvore, uma jabuticabeira, uma mangueira, uma sequoia. Todas essas são árvores, né? Então, quando eu falo de illustration, a gente está falando de exemplificar, de dar um exemplo no texto. E aí, de novo, gente, quais são as palavras que vocês não conhecem? Só a segunda e a terceira. A segunda e a terceira? Uhum. A segunda e a
Antepenúltimo. Ok, penúltima. Ok, beleza. Então, vamos lá. For example, for instance, por exemplo, such as, tais como, tal como, such as. É uma palavra que eu recomendaria vocês escreverem aí em algum lugar especial, porque ela é super frequente em texto, muito frequente mesmo. Quando a gente está exemplificando, a gente põe um such as, que é tal como, tais como, including, incluindo. Namely, a gente tem um sentido de name, que é nome, né? Então, pode-se nomear como? Então, quando a gente quer nomear alguma coisa, eu plantei, sei lá, plantei 10 árvores lá em casa. Aí eu posso falar, I planted 10 trees, namely, eu falo o nome de todas as árvores que eu plantei. In this case, nesse caso, e proof of this, como prova disso. Eu não sei se vocês têm um relógio aí ou alguma coisa, que se vocês viram alguns relógios, no fundo do relógio está escrito assim, waterproof, or waterproof, a prova d'água, ok? Se a gente começa a reparar o nosso entorno, tem várias palavras em inglês que fazem sentido, né, nesse momento. Então, proof of this, como prova disso, deixa eu dar um espaço aqui para ficar... E like é como, to demonstrate, para demonstrar, para exemplificar. Então, nós estamos vendo, isso aí é para a gente aumentar o vocabulário, né? E aumentando, e entendendo a conexão entre as frases. Nós vamos começar aqui, fazer nossas questões de hoje, uma questão de 2010, que é... deixa eu aumentar primeiro aqui. Defeito. Ver se eu consigo. Aumentou. Beleza. O nome do nosso texto é The Death of the PC, tá? E a gente vai começar olhando assim, superfície textual. Olhei assim, tô vendo esse texto, mas não tô lendo o texto. Tô vendo que aqui embaixo tem disponível em www.full.com. O que vocês acham? Que tipo de texto é esse aí? Tá cheio de número o texto, tá? Cheio de número. É uma poesia, é uma propaganda, um aviso, é o que é? Deixa eu ver aqui. Alguém respondeu. Um artigo. Uhum. Sim, é um artigo de jornal, acredito, né? Ou de uma revista eletrônica. E aí nós não vamos ler o texto, nós vamos lá na pergunta. Olha a pergunta. A optar por ler a reportagem completa sobre o anúncio anunciado, tem-se acesso a 2 palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça. Olha só, já sabemos que o texto está o Bill Gates, tem alguma coisa sobre o Bill Gates e alguma coisa que ele não quer que o leitor conheça, e que se referem aos responsáveis pela divulgação dessa informação na internet, às marcas mais importantes de microcomputadores do mercado, aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia, aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido e às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Destaquei palavras importantes e eu quero muito, gente, que no dia da prova, vocês com o lápis de vocês consigam fazer isso, sabe? Destacar as palavras importantes. Isso ajuda demais, porque vai focar o pensamento de vocês. Aí eu tenho uma pergunta. Vocês sabem quem é o Bill Gates? Sim. Quem é? Me diz o que você sabe. O que você sabe dele? Ele é o criador da Microsoft. Isso, exatamente. Então, olha só, é esse o conhecimento que nos favorece nesse momento. Porque sabemos que tem Bill Gates aqui na nossa questão, a gente sabe que vai vir o assunto de tecnologia. E a gente sabe que ele é o criador de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, nós vamos voltar aqui no nosso texto agora para ler o texto com mais tranquilidade, né? Vou botar aqui já o texto com as nossas palavras destacadas. Deixa eu
diminuir aqui um pouco. Fit. Ok, então vamos lá. O nome do texto é The Death of the PC. Vocês sabem o que é esse PC? Eu sei, todo mundo faz como se fosse computador, mas Isso, tradução exatamente. com C eu nunca soube o que é. É personal computer. Personal computer. Basicamente, esse nome apareceu junto com a Microsoft, né? Personal computer. Personal computer. É o seu Entendi. computador. Então, tá falando assim, a morte do personal computer. Já começa um texto meio dramático, né? A morte do computador. Aí, vamos começar. The days of paying. Os dias de pagar for costly software upgrades. Os dias de pagamento ou de pagar por softwares que fazem upgrades, mas que são caros, porque esse costly aqui está caros, are numbered. Quer dizer, esses dias estão numerados? Tem algum sentido? Não, eles estão por acabar. Porque se a gente lê o morte ali em cima, a gente entende que esses dias de ficar pagando, não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes a gente põe um programa no computador e aí o computador fica pedindo um update, né? Um upgrade do computador. Aí quando você vai dar o upgrade, ele quer que você pague. Então é isso que o texto está falando, né? Que esse pagamento pelo upgrade, vai acabar. The PC will soon be obsolete. O PC, o computador, rapidamente, esse soon em breve será obsoleto. E aí eu quero saber de vocês sabem o que é obsoleto? Não. Não? Quem foi que respondeu aqui? Andrei, é isso. Sem valor no sentido de ultrapassado. Obsoleto, essa palavra em inglês é muito parecida com o português. Português, obsoleto. Em inglês, obsolete. Ultrapassado. Uma coisa que, já foi, já era. Então, ele está falando assim, olha só, o computador vai ser obsoleto. Eu fui botando as palavras aí importantes. Ele fala olha a palavra de conexão, and... Business Week, o que é Business Week? Está com letra maiúscula. É uma revista, né? Uma revista, um site. Reports, reporta. Ela afirma que 70% dos americanos reporta 70%. Olha, está bem parecido com o português. Are already using, já estão usando, muito parecido com o português, ali, usando the technology, a tecnologia that will replace it, que vai substituir. Substituir o quê? O PC. 70% dos americanos. Merrill Lynch, um cara aqui que apareceu, Merrill Lynch, calls it, chama isso de 106 billion tsunami, um tsunami de 160 bilhões. Quer dizer, eles estão falando de dinheiro, muita gente já está usando essa tecnologia nova aqui, não vai mais precisar de PC, de personal computer. Computing giants, gigantes da computação, incluindo IBM, Yahoo e a Amazon, are racing, eles estão correndo to be the first, para serem os primeiros, to cash in, a lucrar, a ganhar dinheiro, cash dinheiro. Serem os primeiros a ganhar dinheiro on this PC killing revolution, nessa revolução que vai matar o PC. Yet, ainda assim, two little known companies, duas companhias pouco conhecidas, have a huge head start. Elas têm elas tiveram um começo imenso nessa revolução que está matando o PC. Get their names, consigam os nomes dessas companhias que estão à frente nessa revolução, que são duas companhias pequenas, in a free report, num relatório de graça, from the Motley Fool, que é esse site onde foi tirada essa notícia, called the two words Bill Gates doesn't want you to hear.
as duas palavras que o Bill Gates não quer que você escute. O Bill Gates, dono da Microsoft, que criou o PC que está morrendo, segundo o artigo. E aí a gente tem duas palavras e duas empresas. Que duas palavras são essas, gente, que a gente pode meio que concluir? O que será? Ó, duas empresas que começaram isso e duas palavras que ele não quer escutar. As duas palavras são os nomes das empresas, né? Se ele é o concorrente, se ele inventou o PC, ele não quer que morra, né? Ele está preocupado. Como assim? Eu lido com tecnologia, né? Tem duas empresas pequenas que estão fazendo uma revolução. Como é que é isso? Então, o nome do artigo é The Two Words Bill Gates Doesn't Want You to Hear. E aí, lá embaixo tem assim, click here. Clique aqui for instant access, acesso instantâneo para esse report, esse relatório de graça. Então, ela não fala qual é o nome da empresa e deixa isso no ar. E aí eu vou voltar na nossa pergunta, tá? Então, duas empresas, dois nomes que ele não quer escutar, nomes das empresas. Vamos voltar aqui na nossa pergunta. Ao optar a ler a reportagem completa sobre o assunto, tem acesso a duas palavras que o Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem a... Bom, eu não vou ler uma por uma, vou deixar vocês tentarem primeiro. A, B, C, D ou E? Letra E. Let's see, vamos ver. Você acha que a letra E? Vamos ver aqui. O André E também. Letra E também. Também, Elias, estamos um consenso. Todo mundo acredita que a letra E. Vamos entender. Aos responsáveis pela divulgação... Não, nessa informação não. Os responsáveis da divulgação já está dado ali, que é o próprio site. As marcas mais importantes de microcomputadores do mercado? Não, já foi falado no artigo. Está lá Microsoft, Yahoo, Amazon. Letra C, os nomes dos americanos... Nem fala isso, o nome de americano. Aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido, não fala em sites da internet. E letra E, as empresas que levam vantagens para serem suas concorrentes. Vamos ver se vocês estão certos ou não. Muito bem, isso aí. Empresas, as empresas. Então, vamos entender a questão. Vamos voltar lá. Entender a questão. O que podia ajudar a gente na questão? Porque isso é muito importante, a gente entender o que pode ajudar, tá? O que pode ajudar a questão, na verdade, a questão toda estava focada no último parágrafo, né? Duas companhias, duas palavras. Então, esse aqui é um típico caso de como as palavras que se repetem no texto, nesse caso foram two and two, são importantes para vocês fazerem essa conexão. Two companies, two words, e o nome do artigo, A Morte do PC. Ok? E saber quem é o Bill Gates, né? Que é o Bill Gates, dono da Microsoft. Daí vocês já vão pensando no que essa informação prévia pode ajudar. Beleza, acertamos essas. Vamos ver aqui, next one. Também no mesmo ano, questão 92, já vou avisar que essa questão não é uma questão fácil, é uma questão que vai exigir da gente, assim, um pensamento muito bem direcionado. Vamos entender. O nome da questão é The Weatherman. Está lá embaixo assim, Speak Up, ano 23, número 275. O que será? Que tipo de texto é esse aí? Tem um número, tá vendo? Número 275. Uma notícia? Uma notícia, sim, é um pedaço de uma notícia de uma revista. Essa veio de uma revista. Por quê? Como a gente sabe que é uma revista? Porque por causa do número 275. As revistas são todas numeradas. Número 1, número 2, número 3. O nome é assim, The Weatherman. E a gente vai trabalhar isso, mas vamos ver primeiro a nossa pergunta, que é a que importa. Olha isso, ao conversar sobre a previsão do tempo. Então, olha só.
Essa pergunta já foi muito legal com um aluno, né, que está prestando o Enem, porque ela já falou assim, olha, o texto é sobre previsão do tempo. O texto é sobre previsão do tempo, se liga nisso. Então, previsão do tempo, o texto mostra o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. Então, se essa for verdade, a gente tem que ter alguma coisa de aborrecimento do cara que é britânico, dele estar aborrecido. Letra B. A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. Se essa for verdade, o texto tem que ter alguma coisa de avaliação, tem que ter uma evaluation, e falta de ter o que falar. Olha como a B já é tão diferente da A. Letra C. Importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. Gente, aí eu já quero que vocês tenham uma posição meio crítica, sabe? Tipo, vamos olhar essa letra C. Será que é importante a gente entender sobre meteorologia para falar inglês? Gente, não precisa entender de nada para falar inglês, você precisa entender do inglês. É hi, how are you? I'm okay, so what's up? Então, já tem uma postura meio crítica quando vocês lerem as alternativas, já pensem meio criticamente, ok? Se tem alguma coisa meio absurda, porque aparece às vezes alternativa absurda. Letra D, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Então, se essa aí estiver certa, talvez eu esteja falando alguma coisa que só é falado numa língua, que é importante falar numa língua, né? E letra E, conflito. Olha, conflito é uma palavra importante. Entre ideais, entre diferentes ideias e opiniões. Muito bem, nós vamos voltar lá. Então, aborrecimento, falta de ter o que falar, importância da meteorologia para falar inglês, diferenças, particularidades culturais e conflito. Vamos voltar lá. Vamos lá, vamos ver. The Weatherman. Muito bem. A nossa pergunta falou assim, olha só, o texto é sobre previsão do tempo. Vocês sabem quem é a Maju, da Globo? Eu raramente vejo Globo. Na Globo tem a Maju, que é uma moça linda, que agora ela está à frente do jornal, mas ela fazia a previsão do tempo. E aí a gente chama essa pessoa de weatherman, se for um homem, ou de weatherwoman, se for uma mulher. Weather é o tempo no sentido do clima. A mulher do clima, o homem do clima. They say that the British love talking about the weather. Dizem por aí, eles dizem que os britânicos amam falar do tempo. Olha só, os britânicos amam falar do tempo. Essa é uma coisa importante, destaque aí. Para outras nacionalidades, quer dizer, para outras culturas, this can be a banal, uma coisa banal, pode ser banal, and a boring subject of conversation. Quer dizer, pode ser uma conversa banal, pode ser uma conversa chata, boring. Something that people talk about, uma coisa que as pessoas falam when they have nothing else to say to each other. Quando elas não têm nada mais, nada mais para dizer uma para outra. Quer dizer, para os britânicos, eles gostam de falar do tempo. Para outras nacionalidades, outras culturas, as pessoas acham isso banal. Como aqui no Brasil, aquela conversa de elevador. And yet, olha o yet de novo que apareceu lá na outra questão, voltando aqui. E ainda assim, the weather, a previsão do tempo, is a very important part. É uma parte muito importante das nossas vidas. That at least is the opinion of Barry Grommet. Essa, pelo menos, é a opinião do Barry Grommet. A opinião só desse cara aí, ó. Press Officer for the Met Office, que é esse representante de imprensa do Met Office, que deve ser um jornal, né, uma coisa assim, uma revista. This is located in Exeter. The Met Office, né, ou esse escritório, não sei se é uma revista, um jornal, está localizado em Exeter. A pretty cathedral city, uma cidade catedral muito bonita, in the southwest of England, no sudeste da Inglaterra.
Here, employees, aqui empregados e computadores. Supply weather forecasts, dão, né, provém, eles conseguem fornecer essas previsões de tempo for much of the world, para muito do mundo. Então, olha só, ele começou o texto falando que os britânicos amam falar do tempo, outras nacionalidades acham chato e acham banal. Depois ele fala que pode ser importante, depois ele fala que tem um cara aí que acha que é importante, Barry Grommet, e falando disso, localiza esse escritório. Voltei na pergunta, e aí eu quero que vocês tentem, por favor, aí, antes de eu falar qual que é, analisar as respostas. A, B, C, D ou E? Qual será? Essa questão, quando eu vi, eu falei, caraca, essa questão é danada. Essa questão os meninos têm que ver para ficar ligado. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? Vamos ver. Andrei falou D. Vamos ver. Eu iria na D, mas eu tô em dúvida. Está em dúvida. Vamos ver, então. O primeiro, vamos lá, vamos olhar uma por uma. O primeiro falou assim, aborrecimento do britânico. Vou voltar lá no texto, olha só. The British... Não, cadê o texto aqui? The British love talking. Já não é a primeira. E se eu não preciso nem saber o resto das palavras, porque eu sei British, britânico, amam. Já está aqui. Não está aborrecido. Está errada, né? A segunda, a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. Gente, avaliação de língua, não falou de nada disso no texto, vou voltar no texto. Não tem nada aqui que fala de language, né? Que tinha que ter language, tinha que ter evaluation, tinha que ter uma palavra parecida com essa, não tem nada disso aqui. A C, eu já refutei com vocês de cara, eu já recusei ela, porque eu falei, gente, olha que maluquice, a gente tem que entender de meteorologia para falar inglês. Não existe, né? E ele não fala disso. A D, ele fala diferenças, particularidades culturais no uso de uma língua. Vamos ver. E a E fala em conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Também não fala disso. Não fala de comunicação em inglês. Fala de você conversar com alguém, conversation, né? Então, a resposta certa aqui é a letra D. Por quê? Vamos voltar lá. Por causa da primeira... as duas primeiras frases, né? Os britânicos amam esse assunto, outras nacionalidades acham banal e acham chato. Aí já estava resolvida a questão. E a gente tem que prestar atenção também, se vocês ficarem perdidos, né? Vamos fazer isso que a gente fez. A gente tem que olhar as respostas e pensar se os elementos das respostas estão presentes no texto, né? Então, por exemplo, aborrecimento do cidadão britânico. Cara, eu voltei lá, vi que British love não está aborrecido. Então, a gente tem que, se vocês ficarem perdidos no significado do texto, vai lá na resposta e volta no texto, que é muito mais fácil do que a gente ficar só no texto em si. Então, até agora, fizemos duas, vamos fazer uma para tentar fechar aí hoje. Muito bem. Esse é do Enem de 2011, aí a gente vai olhar assim por cima, tá? Olha essa formatação, esse texto todo diferente. O que é isso aí, gente? Que tipo de texto é esse? Tem aqui, ó, Marley B. Uma notícia. What? Quê? Notícia. Uma notícia? Vamos ver. Ó, tem aqui Marley B. O que será isso aí? Que tipo de texto é esse? Deixa eu ver aqui. O que a André falou? Uma música! Uma música. O André botou uma carinha. Beleza. Uma música, isso aí. Uma música. E quem que é esse Marley B? Vocês sabem quem é? Marley.B. Conheço não. Não. Qual é esse cara aqui?
É o Bob Marley. Cantava Don't worry about a thing, everything is gonna be alright. Então, a gente tem uma música do Bob Marley, e aí a gente também tem que pensar igual o Bill Gates. Quem era o Bob Marley? Um cara nascido na Jamaica, acho que na Jamaica, né? Um cara negro. Muitas músicas dele, ele cantava reggae. Reggae é uma música toda relaxante, assim, né? Mas ela também tem uma coisa de protesto, tá? Então a gente tem que pensar isso. Já pensamos nisso aí, ó. Tem aí essa frase dele: Emancipate yourselves from mental slavery. Se emancipem da escravidão mental. None but ourselves can free our minds. Ninguém, mas nós mesmos podemos, ninguém senão nós mesmos pode libertar as nossas mentes. Esse é o Bob Marley. Ok, então vamos ver a nossa pergunta. Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com as suas canções, ciente de sua influência social. Grifei aí, ó. Na música War. O que é War, gente? A gente já viu 2 outros textos com esse título. Guerra. Guerra, beleza. Olha só, nesse tempo a gente tendo aula, a gente já viu que tem 2 tópicos que são muito presentes no Enem, no inglês. Guerra, racismo. 2 tópicos muito presentes, tá? Quando fala de liberdade, guerra, racismo, esses são 3 tópicos aí bem presentes. O cantor se utiliza da sua arte para alertar sobre a inércia do continente africano diante das injustiças sociais. Olha só, inércia é uma coisa que está parado, ninguém fez nada. Então, se é inerte, no nosso texto vai ter que ter alguma coisa de parado. Todo mundo acomodado, quieto. A persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Então, vai ter que ter esses 2 termos lá no texto, se a gente estivesse falando disso, né? Uma coisa que continua, persiste, ela continua. As acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. Aí ele vai ter que falar de 2 países e vai ficar falando da cultura, se for essa aí. As discrepâncias é diferenças. Discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Ele vai ter que ficar descrevendo isso também, se estiver lá no texto, se essa for a resposta certa. A fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de uma guerra. Fragilidade, uma coisa, né, que não está forte. Frágil é o contrário de forte, estabelecido. Vamos ver o texto aqui, então. Vamos lá. O nome do texto, que é uma canção, é War, Guerra. Aqui vamos na primeira linha. Until the philosophy which holds one race superior. Até que a filosofia que sustenta, que afirma que uma raça superior, que existe uma raça superior, and another inferior, e outra inferior, is finally and permanently discredited and abandoned, quer dizer, esteja finalmente, permanentemente desacreditada e abandonada. Everywhere is war. Todo lugar é guerra. Me say war. Ele está falando, eu digo guerra. Olha só, ele já começou forte, né? Ele está dizendo aí, ó, raça superior, raça inferior, enquanto tiver esse pensamento, tem guerra. That until there is no longer, e até, until there, é até que lá não haja mais, no longer, não exista mais, first class and second class, primeira classe, segunda classe, citizens of any nation, os cidadãos de primeira classe, de segunda classe, de qualquer nação, until the color of a man's skin, até que a cor da pele de um homem is of no more significance, seja de não tanto significado a mais do que a cor dos seus olhos, me say war, eu digo guerra. Quer dizer, ele está falando assim, enquanto tiver essa separação de first class e second class, essa coisa de importar a cor da pele, eu digo guerra. And until the ignoble and unhappy regimes, e até que os regimes ignóbeis, quer dizer, regimes cruéis, infelizes,
that hold our brothers in Angola, que seguram, que mantêm os nossos irmãos em Angola, em Moçambique, na África do Sul. Sad human bondage have been toppled. Esses laços subhumanos, né, até que eles sejam ultrapassados, utterly destroyed, de forma final, assim, destruída, até que esses laços subhumanos, essas coisas subhumanas que acontecem sejam destruídas. Well, everywhere is war. We say war. E a gente nem precisa saber tudo aqui dessas palavras. Ó, unhappy regimens, subhumano, eu digo guerra, e todo lugar é guerra. Professora, Uhum. everywhere é o quê? Significado? Todo lugar, em toda parte. Everywhere is war. Em toda parte há guerra. Então, dizendo, toda parte é guerra. Me say war. Eu digo guerra. Ele está usando a gramática, né, de forma não culta, né, porque ele tinha essa linguagem dele super popular e ele ganhou o mundo com isso. Então, ele não fala I say war, ele fala me say war. Beleza. Aí fala war in the east, war in the west, guerra no leste, guerra no oeste, war up north, war down south, a guerra lá no norte, a guerra lá no sul, guerra, guerra, rumors of war, rumores de guerra. Olha, guerra, 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 ele está falando o tempo todo, guerra, 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 repetindo. And until that day, e até esse dia, the African continent will not know peace. O continente africano não conhecerá a paz. Aqui, ó, African continent, not peace. We Africans, nós africanos, vamos lutar, will fight. We find it necessary. Necessária essa luta. Necessário o quê? A guerra que ele está falando. And we know we shall win. E a gente sabe que a gente pode vencer. Que a gente deve vencer no final. As we are confident in the victory. Porque nós estamos confiantes na vitória. Então, uma música assim de revolução, né? Olha isso. Guerra, é isso, nós vamos lutar. Beleza, vamos ver aqui, voltando na pergunta. Então, Bob Marley, com aquele sonzinho dele, tudo convencendo a gente a lutar, né? Então, essa é o protesto dele aqui. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. O cantor utiliza sua arte para alertar. O que vocês acham aí, gente? A, B, C ou D? Ou E? Antes de eu dar aqui a resposta para a gente terminar. Qual que será aí? Falou guerra, guerra, guerra. Todo lugar é guerra. Qual que é a resposta certa para vocês? O que vocês acham? Ups. Ok, André acha que é B. Vamos entender aqui, né? Vamos olhar uma por uma para entender. Olha só a inércia. Gente, ele todo momento falou assim, guerra, 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 vamos lutar. Quem está querendo lutar não está parado, não está inerte, né? Não está parado. Não tá... Max falou B também. Vamos ver aí, vamos ver o que mais. Aí ele fala assim, ó. Vamos ver aqui, Max acha, porque Max ficou em dúvida entre B e C, né? Eu vou lá na C, Max, para a gente ver, ó. As acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. Vamos voltar na música aqui. Ele não falou que há diferença cultural, por exemplo, vou voltar aqui, entre Angola e Moçambique. Ele não está falando assim, na cultura de Angola acontece isso, na cultura de Moçambique acontece aquilo. Não, pelo contrário, ele ainda colocou no última estrofe, ele colocou o continente africano, e colocou nós africanos, ele colocou todo mundo no mesmo bolo. Não falou em diferenças culturais, ok?
Se fosse diferença cultural, eu ia falar, por exemplo, o Brasil gosta de futebol, gosta de samba, a gente tem um povo miscigenado. Já a Argentina tem muito tango. Então, assim, isso é diferença cultural, né? Letra D, a discrepância social entre moçambicano e angolano. Ele não falou só de Moçambique e Angola, né? Ele falou do continente africano todo. E se a gente conhece o Bob Marley, a gente sabe que ele não nasceu lá. Então, ele está falando de um continente todo, né? Fragilidade. Gente, o texto dele não é frágil, né? O texto dele é assim, vamos para a guerra. Vamos lutar. Então, vamos ver aí qual que foi a nossa resposta certa. A nossa resposta certa é a persistência da guerra. Por quê? Aí nós vamos ver qual foi a nossa estratégia aqui. Já falei para vocês há muitas aulas atrás para prestar atenção nas palavras que se repetem. Eu vou contar aqui, né? War. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes a palavra guerra. 13 vezes ele usou essa palavra guerra. Só na palavra a gente vê que já está persistindo o conceito, né? E ele diz muito claramente, ó, a gente vai lutar, a gente está confiante na vitória. E ele fala raça superior, raça inferior, first class, second class, regimes infelizes, coisas subhumanas. Aqui estão destacados os conceitos, eu botei aqui, né? Destacados os conceitos que importam para a gente. Então, nós vimos hoje, essa foi a letra B. Vou voltar aqui, na resposta certa. Nós vimos hoje, vamos voltar lá na primeira, um pedacinho de uma notícia de um jornal, uma chamada de um jornal, tipo, clica aqui, chamando, é uma chamada, né? Não é nem um artigo, é uma chamada. A segunda foi um artigo bem pequenininho de uma revista. A terceira foi a canção do Bob Marley. Qual é a questão mais fácil? A primeira? A primeira. A segunda? A primeira? É mais fácil que a do Bob? Gente, achei que vocês fossem achar a do Bob assim, facílima. A terceira, Elias acha a terceira. E qual foi a mais difícil? A segunda. Eu acho a segunda também complicada, sabe? Eu olhei ela e falei, nossa, essa questão, ela veio aquela coisa de você ter que prestar muita atenção, sabe? Mas eu acho que uma boa saída é a gente pensar se as respostas são absurdas ou não, né? Por exemplo, a resposta C aí era absurda. Você entender de meteorologia para falar qualquer língua. Isso não existe, gente. Ok? Então, hoje nós tivemos essas 3 questões, tivemos uma música, um pedaço de uma revista, um artigo de uma revista, e um aviso para a gente tipo uma introdução de uma notícia. Tivemos 3 questões. Beleza. As 2 primeiras questões de 2010, essa última questão de 2011. Mas aí eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essa questão do Bob Marley foi em 2011. E aí tem o seguinte, lá em cima, vou voltar aqui, lá em cima eu mostrei para vocês que tem poemas e canções, olha aí, tá vendo? Poemas e canções caindo sempre no Enem para vocês interpretarem, porque é uma interpretação mais aberta, né? Que exige mais da gente, não está tão ali na superfície do texto. Então, essa de 2011 já está contando aí, tá vendo? Quantidade de vezes de 2009 a 2018. Então, acho que vocês podem se preparar para alguns tipos recorrentes de texto. O primeiro, eu diria, que é uma notícia de jornal. Esse é o que mais aparece. Notícia de jornal. Sempre lá, um pedacinho do jornal. O segundo texto que aparece muito é a charge. Uma tirinha, uma coisa visual. E o terceiro aí, para a gente pensar, é um poema ou uma canção. E aí vocês mandarem ver assim no que vocês mais têm segurança. Ok? Perguntas. Perguntas para mim antes da gente terminar. Alguma pergunta? Beleza, então.
Beleza, meninos, tenham uma have a nice Friday, enjoy your time off, aproveita o tempo livre. Vocês trabalham amanhã, final de semana? Não. Good night, teacher. Good night. Obrigado. Thank you, guys. Have a good night. Bye bye. Nice Have weekend. fun. Enjoy. Cuida desses dog aí.